Abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 em diante. Tiago 1, 2. Tiago, irmão de Jesus. Você viu que tem uma pessoa abençoada perto de você, não tem? Já cumprimentou ela? Já deu boa noite, paz? Amém? Amém? Se você já falou com ela, pergunte assim para ela: irmão, o que é que você quer da sua vida? Tenha calma. É pergunta retórica, viu? Pergunte de novo: o que é que você quer da sua vida, meu irmão? Amém? Quem achou? Só o lado de cá achou? Quem achou da glória a Deus? Amém. A palavra diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Amém? Espírito Santo, fale conosco, continue tratando do nosso coração. Nós cremos no poder da Tua palavra, palavra que traz direção, palavra que manifesta milagres na vida daquele que crê. E nós cremos, Senhor, no poder da Tua palavra. Por isso nós estamos aqui nessa noite para recebê-la. Crendo assim no agir do Senhor, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Podem sentar-se. Amém. Irmãos, nós estamos aqui com uma proposta nascida do coração de Deus. Eu tenho sempre tive um entendimento de que igreja, corpo de Cristo, é uma família. Amém? Igreja não é lugar de frequentar. Igreja é lugar da gente pertencer. E na nossa igreja, como toda boa igreja quadrangular, ela tem muitos ministérios, muitos departamentos, grupos, e cada um vai desenvolvendo ali sua área. Mas uma coisa que jamais pode se perder, independente de qualquer situação, é esse entendimento que somos um só corpo. Amém? Então, ficou já acordado que toda quinta a gente tem um culto aqui embaixo e outro lá em cima, que é o dos adolescentes. Amém? Os adolescentes? Amém. E aí, para a gente firmar esse entendimento de um corpo só, toda primeira quinta-feira os adolescentes vão estar aqui com a gente. Hoje tivemos um pequeno contratempo em relação ao louvor que eles iam fazer, mas houve um desfalque. Mas a gente sabe que quem cuida da obra é sempre o Senhor, e Deus cuida de tudo, Mas a intenção é essa. Já aproveito e lembro que domingo, inclusive, é Santa Ceia.
Amém? E domingo as crianças vão estar aqui com seus pais e suas mães. Domingo não haverá salinha e a família vai estar reunida aqui. Amém? Eu sei que seu filho é uma maravilha, ele vai se comportar. Não me assuste uma hora dessa, né, Celso? Quem tem o seu vai cuidar, amém? E é justamente nessa intenção de termos esse entendimento. Somos um corpo em Cristo. E quando veio, eu pedi ao Senhor uma palavra para hoje, pensando em todos nós, mas também na questão dos adolescentes. Se bem que na verdade essa palavra é para a gente, para a vida toda. Que fala aqui de uma fase da nossa vida que às vezes a gente se encontra em alguns dilemas. Talvez um dos mais complicados para a gente lidar é processar na nossa cabeça, sabe, Marco, por que é que crente às vezes passa por problema. Você sabia disso? Difícil entender e processar como os filhos de Deus, herdeiros das promessas do Senhor, por que passa por tanta luta? E aqui o irmão de Jesus, Tiago, ele vem na direção do Espírito Santo trazer importantes esclarecimentos a respeito disso. A primeira coisa que ele vai dizer é que se por acaso, eu não sei se tem alguém que está passando por alguma luta. Será que tem alguém, nem que seja uma luta assim, tem alguém passando? Amém? No Senhor? Pronto. Eu quero dizer para você que a palavra lembrou para nós hoje. Considere isso de motivo de alegria. É motivo de grande alegria. Porque, escute, são exatamente nessas lutas e nessas provações que a nossa fé ela vai ser testada e em nome de Jesus vai ser aprovada, né? Porque a fé, essa virtude de fé, ela só se consolida na prática, não se consolida só na palavra. Porque dizer que é crente é a coisa mais fácil do mundo. A questão é ser, é ter fé, é viver nessa fé. Uma fé que nos leva, por exemplo, a estar aqui num dia como hoje, né? Cada um aí com seus desafios, com suas batalhas, meio de semana, mas vamos à casa do Senhor, vamos lá. E aí Deus vai tratando com isso. E ele depois diz que essa prova de fé, ela nos leva a perseverar. E ele diz que a perseverança, ela deve ter uma ação completa. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: as lutas na nossa vida, nós precisamos encará-las como uma prova de fé. E no momento que a minha fé está sendo provada, isso significa que está tendo uma ação de Deus sobre a minha vida. É como se, é aquela situação, nós somos moldados e somos forjados no calor das batalhas. Você entende isso? É exatamente nos desafios. E ele diz aqui que essa perseverança, ela tem uma ação completa. Ela vem para fazer uma obra completa na nossa vida. A partir do momento que isso acontece, ele diz para que a gente seja maduro e íntegro. Paulo vai dizer também que aquele que começou a boa obra na nossa vida é fiel para completar até o dia de Cristo. Amém? Mais uma coisa que ele diz aqui é que a gente precisa então ter essa perseverança, essa constância. E aí, amados, uma das coisas muito comum de acontecer é quando a gente passar por momentos assim, a gente, no nosso coração, virem alguns conflitos, até mesmo algumas dúvidas ou até mesmo alguns questionamentos. Sabe? Um dos nossos maiores inimigos acaba sendo, então, diante dessas dúvidas, aí aquela coisa, eu acho que eu vou, mas sabe, a vontade que eu tenho é de parar, ou de repente eu fico numa situação onde eu acho que eu vou procurar um outro caminho. Eu acho que isso aqui não dá muito bem para mim. Porque uma tendência é quando a gente se depara com um desafio,
dependendo da dimensão desse desafio, a nossa tendência é largar ele no caminho e partir para outra mais fácil. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você concorda comigo? A maioria é assim. Se depara com um desafio, se depara com uma dificuldade, rapaz, isso aí não dá para mim não. Está muito difícil. Está muito complicado. Você entende? Aqui qual é? Mas se a gente compreende isso, e agora? Aí ele vai falar aqui que tem algumas coisas que a gente vai pedir a Deus nessa hora, que vai nos ajudar bastante. A palavra para nós nessa noite é uma palavra para a gente refletir. Quando eu falei aí, pergunta ao seu irmão, o que é que ele quer da vida? Sabe, é uma pergunta que muita gente tem medo de perguntar, e muitas vezes muita gente não tem nem resposta para dar. Porque foram tantas situações de início e de coisas que ficaram pela metade. Muitas coisas que foram ali e agora vai, que agora não dá, e agora ficou difícil, o tempo fechou e vai. Muitas coisas ficando pelo meio do caminho. Nós estamos vivendo um tempo, amados, infelizmente, que a cultura hoje é a cultura da facilidade. Quanto mais fácil, melhor. Se for difícil, a gente tem a resposta na ponta da língua. Isso não é de Deus, não. Sendo que isso é uma grande blasfêmia até. Porque a pessoa não consegue compreender que ele diz aqui: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Porque é nessa provação que Deus vai tratar com a nossa fé. Quando a gente está, às vezes a gente tem o período da adolescência, e às vezes a gente fica adulto e vive também como na adolescência. A adolescência é uma fase marcada por conflitos. A adolescência é marcada por uma fase de muitas dúvidas e muitos questionamentos. O adolescente está procurando se afirmar em alguma coisa. E muita gente sai da adolescência, vira adulto e continua com esses mesmos conflitos. Mas nós temos aqui a palavra de Deus para nos dar a direção, para tratar com a nossa vida, para que a gente entenda como é que funciona isso. Ele fala aqui, primeiro, o que é que eu preciso então, diante dessas questões, pastor? Porque perseverar é uma coisa realmente delicada. Eu tenho que pedir, primeira coisa ele fala aqui, eu tenho que pedir sabedoria para Deus. Peça sabedoria a Deus. E ele diz que Deus dá. Olha, Deus tem sabedoria sobrando para dar para a gente. Dá em abundância sabedoria. E o que é sabedoria? Eu já falei aqui algumas vezes. Sabedoria não tem nada a ver com inteligência. Sabedoria tem a ver com discernimento. Sabedoria tem a ver com, convicções. Um saber tomar decisões. Saber fazer as escolhas corretas. Sabedoria tem a ver com isso. E se a gente pedir a Deus, Ele dá. E aí vem a questão. Ele dá, mas eu preciso pedir como? Com fé. Eu preciso de sabedoria. Salomão soube pedir. Assim que Salomão estava ali prestes a assumir o trono do seu pai Davi, a palavra de Deus diz que o Senhor apareceu a ele num sonho. E Deus disse assim: Salomão, peça o que você quiser que eu vou te dar. Quem conhece essa história? Já pensou? Deus vem aqui nessa noite mesmo e diga assim: meu irmão, meu filho, peça o que você quiser que eu vou lhe dar agora. Eita, o que será que a gente ia pedir, né? Eu quero muito dinheiro, pastor. Deus manda lá para minha conta sei quantos milhões. Aí Deus manda não sei quantos milhões para a conta sem sabedoria. Com 2 meses a gente está devendo não sei quantos milhões. Não é assim que acontece? Aí Salomão pediu o que ao Senhor? Sabedoria. E esse pedido agradou tanto o coração de Deus, que Deus disse: Salomão,
Você não pediu riqueza, você não pediu a morte dos seus inimigos, você não pediu outra coisa, você pediu sabedoria. Então, porque você não pediu isso, vou te dar sabedoria. Não vai ter outro mais sábio do que você. E o que você não me pediu, eu vou lhe dar. É a sabedoria que veio como uma questão de fé. Eu tenho que crer que Deus tem sabedoria para dar para a minha vida. A sabedoria consiste também em eu ter sensibilidade à voz e à direção de Deus na minha vida. Eu preciso crer nisso, né? E ele vai dizendo aqui: peça sem duvidar, porque aquele que duvida é como as ondas do mar, inconstantes. O vento leva para lá, o vento leva para cá. Pessoas que têm mente dividida, pedir sem fé, não ter uma convicção, não sabe o que quer da vida. Ele diz que o homem é assim, é inconstante, é instável em tudo que essa pessoa for fazer. Nada do que uma pessoa vai fazer assim, sem fé, sem convicção, sem sabedoria, vai se firmar. Não sei o que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Por isso que ele diz aqui: peça com fé, Deus dá. E eu preciso então entender que eu preciso estar dentro da vontade de Deus para a minha vida. Eu não posso jamais, perder do meu coração, da minha visão, o Senhor. Ele tem que ser o foco da minha vida. É Ele que tem a direção para me dar. É Ele que sabe o que é melhor para mim. Eu preciso apresentar a minha vida ao Senhor. Nos conflitos, nas dúvidas, nas incertezas, nós pedimos ao Senhor: Senhor, me mostra e me dê a tua direção. E Ele dá. Senhor, eu quero sabedoria para tomar essa decisão. Ele vai dar. Mas eu preciso ouvir. E eu preciso, perseverar naquilo que eu acredito que Deus coloca no meu coração. Amados, muitas vezes Deus nos dá a direção, mas muitas vezes a gente não quer seguir essa direção. Muitas vezes Deus dá a direção e a gente começa a seguir essa direção, irmã? Mas aí fica difícil, aí fica complicado, aí a gente quer o quê? Desistir. A gente quer ir sempre pelo mais fácil e acaba não chegando a lugar nenhum. A vida não avança, as coisas não acontecem. Mente dividida: ou é Deus ou sou eu? É a minha vontade ou é a vontade do Senhor? E agora, o que será que eu quero na minha vida? Quando levaram aquele rapaz chamado Bartimeu, cego, Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Mestre, eu quero ver. E Jesus: então veja. O que o Senhor tem colocado no teu coração? O que você espera para a sua vida? Deixa eu dar uma dica para você. Deus tem o melhor para os seus filhos. Então que tal procurarmos conhecer o que Deus tem para nós? Que tal colocarmos os nossos sonhos na dispensação da vontade de Deus, para que Ele confirme ou não? E com fé e com sabedoria nós possamos seguir esse caminho, perseverar no caminho do Senhor. Esses dias a gente estava falando, irmãos, Jesus nunca disse que ia ser fácil. Muitas vezes a fuga do ser humano de sofrer só vai levar ele a sofrer mais. A teimosia, a insistência, a inconstância. Não sabe o que quer. Não sabe o que quer da vida. Sendo que a forja, o molde de Deus, o preparo de Deus se dá exatamente no momento que a gente persevera. É na luta, irmãos. O ouro, ele é refinado aonde? É no fogo. O carvão vira diamante na pressão. Nunca foi diferente.
Eu preciso então, sabe, perseverar no Senhor, naquilo que Ele coloca no meu coração. É do Senhor, pastor, o que eu tenho aqui é de Deus. É de Deus, irmão? É, então persevere. Então, meu irmão, se é de Deus, vá para cima. Já vou lhe dizer, vai ser difícil, o pau vai quebrar, vai ter momento de muita dor. Mas se você perseverar em todos esses momentos, Ele vai estar cuidando de você. Eu gosto muito de uma equação, eu chamo de equação da bênção aqui, que Paulo descreve em Romanos capítulo 5, do 1 em diante. Celso, põe aí por favor, Romanos 5. Diz assim a palavra, preste atenção. Tendo sido, pois, justificados pela fé, tem crente aqui? Pronto. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos como, irmãos? Firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de... Aí vem lá, olha a equação. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, caráter aprovado, e um caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Glória a Deus. Precisamos guardar isso no nosso coração. Precisamos ter isso em mente na nossa vida. Nem sempre vai ser fácil. Mas peraí, é de Deus, então eu vou considerar esse motivo de grande alegria. Está custando lágrimas. Está tendo dores. Mas é Deus. Isso vai se transformar em alegria. O salmista diz que aqueles que semeiam com lágrimas voltarão colhendo os feixes com muita alegria no retorno. Viu? Preste atenção nisso. É preciso ter sabedoria para escolher o Senhor. E no momento que a sabedoria de Deus me dá a direção, eu preciso perseverar. É isso que Tiago está dizendo aqui. Não pode faltar fé. Se faltar fé, eu vou ficar balançando. Ora, estou para cá. Ai, está ruim. Não, vou para cá. Ih, piorou. Ih, não. Ega, e agora? Adolescentes, Deus ama cada um de nós. Deus ama você. Siga firme naquilo que Deus colocar no teu coração. Foi Deus que colocou. Siga firme. Não pense e não absorva aquilo que os outros querem ou pensam a respeito de você. Receba aquilo que Deus pensa a respeito de você. O que Deus tem para você é melhor. Coloque seus sonhos diante de Deus. Coloque o teu coração diante de Deus. Ele vai confirmar o que é melhor para você. E siga. Jovens, adultos, nós, eu. Vamos perseverar no Senhor. Vamos pedir sabedoria. Vamos parar de estar sendo jogado para lá e para cá. Vamos parar de ficar só sem saber o que é da vida. Por que é que a gente está aqui hoje? Escute, qual foi a razão pela qual você escolheu vir hoje para a igreja? O que é que você está aqui? O que é que você está fazendo aqui? O que é que você veio fazer aqui? Pastor, eu entendo que a palavra de Deus, ela tem bênção para a minha vida. E tem mesmo. E tem mesmo. Tem todas as sortes de bênção para a tua vida. Só que o Senhor vai falar nessa palavra que se realmente é no caminho dele, vai ter diversas provações. E quando vier uma provação em Deus, a gente tem que saber o que quer. A gente precisa perseverar.
E eu encontro força sempre na própria palavra de Deus. Eu vou encontrar sempre força no nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe por que eu estou aqui hoje? É porque Jesus está me sustentando. E eu creio que é a mesma coisa aí com você. É Jesus que tem sustentado a sua vida. Ele que tem cuidado de você. E ele fica só assim, ó, só ali naquela expectativa, né, aguardando qual é a nossa decisão. Para aí sim ele entrar. Então, Senhor, me dê sabedoria, porque eu sei que a prova da minha fé vai gerar perseverança. E o Senhor quer que eu seja uma pessoa madura e íntegra. Maturidade. Esse é o propósito. Sabe? Uma criança, ela é imatura pela sua condição, né? Por isso que quando ela é contrariada, ela chora, ela esperneia, ela ainda está amadurecendo. Mas a proposta é que a criança amadureça. Aí a gente aqui cresce e está amadurecendo. Embora às vezes a gente acha que nem criança, que não sabe o que quer. Aí fica para lá e para cá. Hoje eu quero isso, aqui tá bom. Ih, ficou ruim. Não, agora eu quero outra coisa. Ah, tá muito difícil. Aí vai para outra coisa. Tiago está dizendo assim: perseverança é determinação, é foco, é ter sabedoria para escolher, é ter sabedoria de Deus para permitir que Ele guie os nossos passos. Amém? De repente, às vezes é difícil a gente responder o que a gente quer da vida, mas Deus sabe o que Ele tem para nós. Deus tem paz, Deus tem alegria, Deus tem felicidade, Deus tem salvação para nós, Deus tem o melhor para nós.